música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Estamos de volta com o Manhã do Ouvinte. Olha só quem está comigo aqui no estúdio na segunda-feira. Não é comum ele estar aqui na segunda, mas a partir de hoje tornar-se-á comum. Glauco Macedo, muito bom dia. Muito bom dia, Luiz. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui novamente. E agora num período mais curto, né? Estávamos aqui na sexta, já estamos aí na segunda. Desejando a você um bom dia, ao Alexandre, ao Jorge, que são os rapazes aqui da técnica. E um grande abraço para todos os ouvintes, Luiz, que nos acompanham neste momento. Muito bom recebê-lo aqui na segunda-feira. Explicando novamente, o que acontece? Nós fizemos uma inversão da participação do Glauco com a da Jane. O Glauco virá toda segunda e a Jane toda sexta. Então o Glauco começa a semana com a gente a partir de hoje. Glauco Macedo, a gente sabe que existem muitas pessoas que têm aí os imóveis para alocação e existe um mercado, existe um público, né, que precisa de locar os imóveis. Para tornar isso aí legal, organizado, do jeito que tem que ser, existe uma legislação própria, né? E existe também algumas orientações que você quer trazer aqui hoje sobre esse tema. Exatamente, Luiz. Uma das relações de consumo mais frequentes e que nem sempre é tida a atenção necessária para com ela é essa relação entre locador e locatário. Nós vemos contratos de locação e tem havido uma certa incidência de reclamações no PROCON de Manhuaçu. E quando nós estávamos conversando agora no início, a gente até esclareceu que é sempre salutar que se traga para o programa assuntos recorrentes, porque com isso a gente trabalha também com uma prevenção. Eu vi aqui a Tenente Suelen, né, há pouco atrás, a Polícia Militar, né, ela faz esse trabalho preventivo, ela faz... Quer dizer, essa divulgação, essas informações, elas podem fazer com que o problema nunca apareça, que ele nunca exista, né? E o contrato de locação, a um primeiro momento, ele não revela maiores dificuldades. O grande problema são as cláusulas abusivas, por vezes ali inseridas quando da assinatura desse contrato. E tem acontecido muito, Glauco, de você encontrar, né, contratos com essas cláusulas, não é muito comum. Como que está essa situação? Ô Luiz, a necessidade do locatário, ela gera uma pressa. Entendi. E essa pressa, ele quando conversa diretamente com o locador ou com a imobiliária, o escopo ali inicial é o preço, tá? Então, uma vez alinhado aquele preço, o restante é deixado de lado. Então, é muito raro, infelizmente, que o locatário, o inquilino, ele leia com atenção esse contrato. O que seria o correto a ser feito? Se ele vai fechar um contrato de locação, esse contrato, por normalidade, né, por hábito, ele é no mínimo de 1 ano. Veja bem, então quer dizer, é algo a longo prazo, não tem nada a curto prazo aqui. Então o correto seria ele pegar o contrato, né, suspender o negócio, analisar esse contrato em casa, com calma, com tranquilidade, e aí 1, 2 dias depois, ele retorna na imobiliária e aí sim faz os seus apontamentos e, estando tudo de acordo, ele fecha o contrato. Só que, infelizmente, isso é muito, muito incomum. Nenhum de nós tem o hábito de ler e de ter atenção e de questionar aqueles contratos, até porque ele já é colocado pronto na mesa. Sim. Então, isso é um detalhe que eu acho assim, que seria muito bacana se os consumidores aqui, os ouvintes do Luiz, eles tivessem essa cautela, essa tranquilidade de pegar o contrato, levar para casa, sem sempre, às vezes, um parente, né, que tem um conhecimento de contábil ou tem um advogado de confiança, manda para ele, pede para ele correr os olhos ali para dar uma lida e para te dar uma opinião. Importante essa consideração que você faz, porque você falou de ânsia, ou seja, eu preciso alugar o imóvel rápido,
e o contrato geralmente já está pronto, só preenche ali os dados de quem está locando o imóvel, né, o locatário, e você vai logo assinando. Agora, esse tempo, ele é necessário. E é importante, o Glauco trouxe aí uma orientação que a gente precisa acostumar a fazer isso. Não tomar decisões, assinar contratos, sem antes analisar. E a pessoa, eu não sei, se eu estiver errado, você pode me corrigir, doutor Glauco, ela pode pegar esse contrato, como você disse, não só dessa questão de locação de imóvel e outros também, e pedir, né, a pessoa, uma empresa com a qual ele está negociando, não, eu vou levar o contrato, vou ler com calma e depois eu trago para a gente assinar. Agora, quando você faz isso muito rapidamente, depois você pode ser surpreendido com coisas desagradáveis que estão no contrato que você não leu, mas que você assinou. Assinou e tem que cumprir. Inclusive, contrato de locação tem que ter testemunha, tem que ter fiador, não é? Então é algo assim muito sério, né? Ainda envolve o fiador. Porque o fiador, ele está ali na condição de garante. Sim. Ele tem que pagar se você não paga, né? Então, quer dizer, aí é mais um motivo para se ler com bastante atenção, né? E essa sua orientação é excepcional. E se tem direito, tem sim. O contrato, ele não é do locador. Ele é das partes. Entendi. Das partes que o firmam. Então, a partir do momento que você vai assinar, você pode exigir que se retire, que se altere, que se insira cláusulas diferentes das que estão ali. Ele é um contrato construído entre as partes e não um ato unilateral e imposto. Tá? Deixando, então, essa questão do documento, o contrato, dá um exemplo para a gente de uma cláusula abusiva que você atendeu lá no PROCON. Sim. As cláusulas abusivas, tem algumas que são bem comuns, tá? Uma delas, Luiz, é a cláusula que vincula o reajuste do aluguel ao salário mínimo. Isso não pode, tá? Vincular ao salário mínimo, além dela infringir o artigo 7º, inciso número 4 da Constituição Federal, que não permite que o salário mínimo seja uma base de reajuste de contratos, além de infringir a lei. De qualquer contrato. De qualquer contrato. Aí o não salário é só mínimo, de locação. Não, ele vale para tudo, é uma cláusula, inclusive, constitucional. Uhum. Ela faz com que, se você toma como exemplo os últimos 20 anos, o salário mínimo no Brasil ele teve um ganho real. Sim. Né? Um ganho expressivo em dólar. Então, a pessoa que se propõe a vincular ao salário mínimo, ela teria um ganho real em reajuste. E o reajuste, ele não serve para ter ganho. Ele serve para prevenir a perda. É muito diferente. Então, o reajuste, e também não pode ser salário mínimo, mas também não pode ficar sem nível de reajuste. Deixar, assim, ao critério do locador, também não pode. Então tem que ser fixado. O que se usa mais naturalmente, e aí se justifica justamente por essa questão de não ter ganho, é o IGPM, ou o IPCA. O IGPM, se é o Índice Geral de Preços, ele computa toda a cadeia produtiva, ele vai desde o preço de fabricação até o preço final do mercado. E o IPCA é o preço final do produto. Ele pega só a ponta, a última ponta, a Sim. ponta do consumo. É o que o IPCA, por exemplo, ele mede a inflação. Aí seria bem bacana, que não tem ganho nem tem perda. Tem a desvalorização do dinheiro, que é aplicado para manter sempre aquele valor que foi anteriormente convencionado. Importante, você tem ali uma base, né, para estabelecer o reajuste, né, de acordo com aquilo que está acontecendo na economia. Você não vai tirar, né, atrás da orelha, não, o aluguel era R$500, agora vai ser 600. Não, nada disso. Você tem ali uma forma de calcular de acordo com o andamento da economia. Exatamente. É uma correção monetária. Isso. Ele não é um ganho, ele é uma correção da depreciação do valor da moeda e daquele valor que havia sido combinado. Isso é justo. Então, o que é justo não é abusivo. Tá? Qualquer coisa diferente disso vem para o abusivo. Outra. É muito comum também, quando são grandes imobiliárias, eles definirem o foro, né, da comarca da sede da imobiliária. Uhum. Então, por exemplo, a imobiliária é em Caratinga, ou é em Belo Horizonte, ou é uma bem grande, que tem online, essas hoje em dia, né? Sim. E que tem representante no Brasil todo e tem em São Paulo.
qualquer problema jurídico, se estiver a cláusula ali vinculando o foro, né, qualquer problema que tenha que se acessar ao Poder Judiciário, aí o locador teria que ir a São Paulo para propor uma ação cabível. Quer dizer, é uma cláusula claramente abusiva, porque coloca o consumidor em extrema desvantagem. Então você tem que ler isso aí com cuidado, porque o foro tem que ser onde você mora. Tem que ser aonde o consumidor mora e aonde ele aluga, porque ali é o foro mais cômodo para ele. Sim. Né? Então, você não pode privilegiar o locador em detrimento do locatário. E nem vice-versa. Agora, a partir do momento que a imobiliária ela assume o risco da atividade econômica e o consumidor ele é individual, ela tem o Brasil todo, ela tem que seguir o consumidor e não o contrário. Então, essa questão do foro é importante também. Qual a outra que você quer citar? Outra comum abusiva em relação também a quando existe algum problema. É uma cláusula inserida, Luiz, dizendo o seguinte, que quaisquer despesas processuais, custas processuais, honorários advocatícios, será suportada pelo locador, pelo locatário. Imagina. Mas aí é uma tremenda uma sacanagem, né? É um abuso. É um abuso. Abuso é melhor que sacanagem, né? Mas não deixa de ser isso aí que você falou também. Né? Pelo amor de Deus. Quer dizer que o locatário se torna responsável pelas despesas caso tenha que acionar o foro. Se ele tem algum problema relacionado ao contrato, ele paga também. Além de suportar o problema, ele é obrigado. Quer dizer, são essas coisas, né? Esses abusos que a gente vê, né? E que se tem que ter uma grande atenção no momento da assinatura do contrato, porque a partir do momento que se concorda, né? Presume-se que você leu e que concordou de fato e que a sua vontade ela é livre para expressar, apesar de não ser totalmente livre. Então é importante que você leia, a gente está batendo nessa tecla para não se ver diante dessa surpresa aí. Me veio aqui à mente uma questão, por exemplo, a pessoa tem um imóvel alugado, ela pode estabelecer uma multa se quebrar o contrato? Pode. Aí é legal. Pode, multa pode sim. As multas elas são previstas, né, no nosso Código Civil, no nosso Código de Processo Civil, e elas vêm para dar maior valor ao contrato. Porque, né, de uma forma super simples, se eu faço um contrato de 1 ano com o Luiz, depois de 1 mês o Luiz me devolve o imóvel, eu perco ali a oportunidade, aí eu estou vendo agora como locador, de ter um cliente que pudesse realmente percorrer todo aquele período. Você fez um planejamento para aquele imóvel. Todo um planejamento, e eu confiei que o que estava sendo pactuado ia ser cumprido. Até porque, né, Luiz, quando não se cobra, né, quando não se tem uma sanção, uma punição pelo descumprimento, ele se torna um contrato vazio. Sim. Né? Imagina, olha, você não pode estacionar em tal lugar. Tá? E se eu estaciono, o que acontece? Nada. Então eu vou estacionar. Né? Então, quer dizer, toda norma ela tem que ter um conteúdo sancionatório que faça com que ela seja cumprida. Porque senão ela não vai ser cumprida. É claro que nas pessoas, né, 90% das pessoas, elas não precisam nem do contrato. Elas fazem porque elas entendem que é certo e vão sempre fazer o que é certo. Tá? Mas nem todos nós somos iguais, nem todos os momentos das nossas vidas são favoráveis e, às vezes, tem que se ter ali uma garantia contratual, como a multa que você perguntou, para que aquele contrato tenha vigor, para que aquele contrato, né, tenha exigibilidade, senão eles tornam a letra morta. Agora, essa multa, Glauco, só para a gente fechar, ela já tem que ser estabelecida ou ela tem uma base de cálculo também? Tudo tem que ser estabelecido com antecedência. Tá? Ela vai ser uma multa penal, que ela vai virar de 10% a 20%, pode incluir ali algum tipo de dano, enfim, isso é bem aberto. Entendi. E deve ser estabelecido. Agora, ela também não pode ser abusiva. Tá? Eu não posso dizer também que por um descumprimento, né, a pessoa faz a locação, aí ela é transferida da empresa que ela trabalhava em Manhuaçu para Caratinga. Ela vai ter que descumprir o contrato. Sim. Não é por isso que ela vai ter que pagar 10 vezes o valor, né, do ano, ou 10 anos de aluguel. É claramente abusiva. Então, vai demandar aqui também uma análise de bom senso. Sim. Até de cláusulas que são permitidas. Certo. E importante mesmo, como disse o doutor Glauco no início, a gente vai encerrar batendo novamente nessa questão, é a leitura do contrato. E aí a gente vai ter que mudar o comportamento. Porque nós, a grande maioria,
99% não lê contrato. E não lê mesmo. Você vai fazer um contrato online, ó, que chega lá que você tem que marcar lá aquele quadradinho, e pergunta assim, você leu? Você está ciente? Aí ninguém leu e marca. Ou seja, isso é ruim e pode colocar a gente nessas situações aí de ter problema depois, né? E é problema mesmo, né? Porque você tem que ter uma demanda, pode ir para um foro. É muita dor de cabeça, né, doutor? É muita dor de cabeça. Muito embora a cláusula abusiva, Luiz, ela nunca seja ratificada e vai aí, né, um aviso aos locadores, não é porque se insere uma cláusula abusiva que ela é uma cláusula que ela vai ter que ser respeitada, não. Só que ela vai gerar todo esse imbróglio. Uma cláusula abusiva, mesmo assinado o contrato, ela continua sendo abusiva e, portanto, passível de reforma. Sim. Mas aí o consumidor que já assinou, então vai aqui agora, e agora eu assinei e eu não li e tem a cláusula abusiva. O que eu faço, Glauco? Você procura o PROCON vai tentar desfazer isso junto ao locador, e se o PROCON não conseguir, você tem acesso também ao Poder Judiciário para que esse contrato seja integralmente anulado em razão de cláusulas abusivas. Mas se quiser dar um passo inicial de ver com o próprio locador, primeiro pode, né? Sempre, Luiz. Talvez consegue resolver, né? Sempre. Isso aí, porque às vezes nem o locador ele não está agindo de má fé. Sim. Ele vai na internet, pega um contrato padrão, contrato copia, cola. E ele nem sabe o que está ali. É contrato de aluguel e faz. Aí você mostra para ele e fala assim, poxa, isso está errado mesmo. Vamos fazer um acordo? Aí é a melhor das soluções. Sim. É sempre assim. É tentar o diálogo entre as partes para que não crie um litígio, que é um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Então, não havendo a pretensão resistida, está tudo resolvido e todo mundo na paz. Aê! Glauco Macedo, coordenador do PROCON Municipal, muito obrigado pela presença aqui. Você volta agora segunda, né? Sexta não, hein? Não se engane. Eu queria voltar amanhã, né, Luiz? Porque, Luiz, eu que sou seu fã há mais de 20 anos, se eu tivesse a oportunidade de estar aqui todos os dias, eu estaria. Mas aí, coitado do ouvinte também, né? Essa foi a... Tem que ter paciência com a gente, né, Alexandre? Essa foi a deixa, né? Essa foi a deixa. Muito obrigado, então, e até segunda, se Deus quiser. Muito obrigado, Luiz. Uma excelente semana para todos. Todos fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Glauco Macedo, sempre com temas importantes do nosso cotidiano, direito do consumidor, aqui no Manhã do Ouvinte. O Alexandre Oliveira, muito obrigado, tá? Pela presença aí no áudio. Jorge Augusto no vídeo, coordenação do Leonardo Medeiros, direção do Padre Carlos. Termina para o vídeo, em nome do Supermercado São João, da Portal Financeira e também da Cafeira São João, mas nós seguimos no rádio logo após o intervalo, até às 11h30 da manhã com você. 8h54, até já. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM. Rádio Manhuaçu é assim, feita pra você, feita pra mim.